Elisa, a gente tem alguns percebidos que as pessoas ficam muito na dúvida sobre os sinais da epilepsia, né? E como que isso pode acontecer? O que é, na verdade, como isso acontece? Porque às vezes a pessoa tá ali, não é uma crise, não é uma crise. Quais são realmente esses sintomas? É um Esses tema sinais, né? que eu gosto bastante de falar, né? Na minha especialidade, a minha sub. Ah, bom, a epilepsia é um assunto ainda que, quando nós falamos desse diagnóstico, pega um pouco, né, para as famílias. É ainda muito pouco entendida e tem a conotação de ser algo sério. Não deixa de ser algo sério. Mas epilepsia é uma condição onde o cérebro, ele dá de vez em quando uma atividade elétrica anormal e isso passa para o corpo. É basicamente É como se fosse isso. uma corrente elétrica entre um neurônio e outro, como se fosse Anormal, como se fosse um porque curto-circuito. isso, podemos usar essa É palavra. Né? Às vezes eu uso para falar, porque nosso cérebro está o tempo todo emitindo corrente elétrica, que é o que a gente pega, por exemplo, no exame de eletroencefalograma. Existe o padrão normal, existe a alteração anormal. De repente, o neurônio resolve dar um curto-circuito, né? Fazer essa corrente elétrica anormal, ativar aquela área cerebral e passar para o corpo, porque o cérebro comanda o corpo. Então, dependendo da área onde ocorre isso, você tem os tipos de crises. Então, às vezes essa atividade elétrica começa num lugar, ela se esparrama pelo cérebro todo. Aí você tem uma crise generalizada, que pode ser que é a mais comum, que é a convulsão, aquela que mais assusta, em que se debate todo, em que fica com a boca roxa, que saliva, que morde a língua, que faz xixi, cocô na roupa, né? Essa que é a mais conhecida. Mas existem outros tipos, que é o que as pessoas às vezes ficam na dúvida, né? A crise de ausência. Existem crises, ausência é um termo usado especificamente para um tipo de crise da infância, que realmente fica ausente, existe uma parada comportamental, são segundos de crise, às vezes tem umas piscadinhas e a criança já volta. Existem crises só de perder o contato com o meio ambiente, mas que não é uma ausência, a gente chama de crises focais com comprometimento do nível de consciência, né? Por exemplo, tem crises que começam na área da visão, e aí é como se ativasse aquela área visual sem a gente querer, e as pessoas começam a ver bolinhas coloridas no campo visual, ou ver pontinhos brancos brilhando. Então, vai depender da região do cérebro onde está acontecendo esse curto-circuito, se a gente puder falar assim. E aí vai descontar naquela área pelo qual o cérebro está responsável. E aí os sintomas das crises são variados. Né? Por isso que é um desafio a gente, às vezes, saber... Mas a mais comum a mais conhecida, é a crise... popularmente conhecida, é a tônico-clônica generalizada. Essa que é a crise, convulsiva. aquela que a criança... Isso, é a convulsão. Então, é muito interessante, porque quase as mães não ouvem falar muito sobre uma crise de ausência, nem como identificar uma crise de ausência. E aí, quando eu tenho ido agora nessas palestras aí nas escolas, a gente explica e aí os professores ficam olhando assim, nossa, tem uma criança lá que às vezes tem esse comportamento, mas não sabia que isso está ligado à epilepsia. Isso, pode ser. Às vezes, a criança está fora do ar porque está desatenta. Mas um dos diferenciais, às vezes, né, na escola, quando a criança tem muita desatenção, e às vezes a mãe fala, tem hora que ela fica olhando para o nada, e você chama, não atende. Será que está tendo uma crise de ausência? E aí, em algumas situações, a gente solicita o exame para ajudar. Né? Esse exame é o eletroencefalograma. O eletroencefalograma. Tá. Um dos usos, né, do eletroencefalograma.